Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Nabil Bonduque, secretário municipal de Cultura. Boa noite, secretário. Obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Eu agradeço novamente aqui com vocês. Nabil, a impressão que a gente tem quando vê o noticiário do Carnaval de São Paulo e mesmo a agitação nas ruas é de que o Vinícius de Moraes estava redondamente enganado e embriagado quando falou que São Paulo é o túmulo do samba, não é? Na verdade, eu diria que nos últimos anos o carnaval, principalmente o carnaval de rua de São Paulo, cresceu enormemente. Em parte porque os blocos já vinham crescendo, já vinham se formando, já desde meados da década passada. Mas principalmente a partir de 2013, deixou de haver uma repressão ou uma de certa forma, política errada. Uma política de ignorar essa presença dos blocos e passou a ser regulamentado. Então foi criada uma regulamentação em 2013, no início do governo Haddad. E com isso a prefeitura passou a dar um apoio aos blocos, né? Na verdade, quem organiza o carnaval de verdade são os blocos, né? Hoje, esse ano, nós temos 355 blocos, né, desfilando, né, no carnaval de 2016, um crescimento de mais ou menos 36% em relação ao ano passado. E a prefeitura, ela organiza, ou seja, estabelece nós temos um decreto de regulamentação, é feito um cadastro, né? Depois se organizam os desfiles para, evidentemente, não haver, né, conflito entre um bloco e outro no horário, para poder haver uma organização e se garante a segurança do evento, desviando o trânsito, banheiros químicos, né, limpeza após o bloco passar, em suma. A prefeitura viabiliza que esse carnaval, que é uma festa assim de rua, possa acontecer com essa força toda. No ano passado, o carnaval na Vila Madalena foi muito criticado pelos moradores, né? Vocês conseguiram mudar alguma coisa? Mudamos muita coisa nesse ano no carnaval da Vila Madalena. Em primeiro lugar, os grandes blocos que vinham de fora, como o Monobloco, o Sargento Pimenta, que desfilavam ali na Vila Sumaré, e aí as pessoas vinham depois para a Vila Madalena, eles foram deslocados para outras áreas da cidade. Então, na semana passada desfilaram na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Avenida Tiradentes, né, e com isso se tiraram os grandes blocos do entorno da Vila Madalena. Depois se criou também, nós criamos uma zona de atenção especial, exatamente naquela região, né, ali em torno da Rua Aspicuelta, onde existe um acúmulo de pessoas. O que é essa zona de atenção especial? Existe um controle da entrada, né, de modo a não entrar caixa de som, não entrar gente com isopor, ambulantes não cadastrados, porque também o carnaval desse ano nós tivemos um trabalho de cadastramento dos ambulantes, evitando com isso que se vendesse produtos inadequados, garrafas de vidro, e também quando se atinge um certo número, que se definiu aproximadamente em 15 mil pessoas, nesse trecho, que são mais ou menos 6 ou 8 quarteirões, não se deixa entrar mais, quer dizer, aí só sai. A polícia que não vai deixar entrar? É a PM? Tem a PM, junto com a subprefeitura, é uma organização para evitar que haja uma quantidade de pessoas excessivamente alta. Também, né, nesta região, nesse quadrilátero, os blocos desfilam apenas até às 16 horas. Né, embora o problema não é tão só os blocos. É vespertino? A gente está, de certa forma, trabalhando para que ele seja o mais vespertino possível. Né? Então, como tem bloco que começa às 9 da manhã, na cidade como um todo devem os desfiles encerrar às 22 horas, na região de Pinheiro às 20 horas, que foi feita uma legislação, uma portaria específica para Pinheiros, e neste quadrilátero às 16 horas. Então, com isso se evita que haja, vamos dizer assim, um excesso de pessoas numa região muito pequena, porque a Vila Madalena, e aí não é um problema do carnaval, a Vila Madalena virou uma espécie de meca para onde todo mundo vai, né, bairro boêmio da cidade. Quando se quer fazer alguma comemoração, encontrar pessoas. Vai para Vila Madalena. Mas o nosso esforço tem sido em desconcentrar o carnaval. Então, estimulamos blocos na periferia. A periferia teve 44% de crescimento nos seus blocos. Estamos trabalhando para que outras regiões da cidade possam receber blocos maiores. Semana passada, inclusive, no domingo, tivemos o bloco do Baixo Augusta, que desfilava na Rua Augusta. Ele foi deslocado para Consolação, porque assumiu uma dimensão muito grande. Então, esse planejamento, que vem sendo feito há 6 meses, é um planejamento necessário para ter um bom resultado no Carnaval. O Carnaval, o desfile dos blocos vai mexer certamente com a circulação no trânsito. Os ônibus vão mudar de itinerário? Como é que vai ser isso? Dependendo da situação, é por isso que o planejamento tem que ser feito com uma certa antecedência. Dependendo da rua,
pode haver desvio dos ônibus. E às vezes, que é o caso, por exemplo, em Pinheiros, a Cardeal e a Teodoro, foi proibido haver desfiles exatamente porque ali circula muito ônibus e aí então se estabeleceu uma regulamentação para não desfilar, né, nessas ruas importantes. Algumas outras ruas, por exemplo, quando o Baixo Augusto desfilou na Consolação, teve que se desviar os ônibus, né, porque realmente o tamanho dele não permitia que os ônibus pudessem circular. Uma última pergunta, a cidade de São Paulo ganha financeiramente com o Carnaval? Eu acho que ganha muito, né? Antes de mais nada, porque muitos paulistanos ficam no Carnaval. Foi feita uma pesquisa agora sobre esse fim de semana do pré-Carnaval, aproximadamente 60% das pessoas falam que não viajariam, não estavam viajando por causa do Carnaval em São Paulo. Então, mais gente na cidade, movimenta a cidade, movimenta a economia. É quase como se fossem turistas vindo para a cidade, né? São moradores, mas que vão nos restaurantes, que aquele dinheiro que gastariam em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, gastam na cidade de São Paulo. Eu acho que isso movimenta a economia. Mas o Carnaval de blocos de rua é um carnaval de baixo para cima. É um carnaval que cria exatamente a cidadania cultural, a participação dos coletivos culturais, das pessoas que querem se envolver, né, com o carnaval nas ruas da cidade. Muito obrigado, secretário. Bom carnaval. Obrigado. Esperamos que seja um excelente carnaval para todos. Nós também. Obrigado. Mariana.